Testando o som. Gente, não consigo testar o som aqui. Ai, graças a Deus, tá funcionando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui Tomás. Hoje, gente, é um dia tão especial. Vamos falar sobre o nosso querido Padre Pio, nosso pai espiritual. Eu espero que vocês gostem. É uma noite mística. Esse grande santo, grande santo, querido, amado, nosso querido Padre Pio. Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Meu grande amigo Tomás, olha que graça. Boa noite, querido Arthur, tudo bem? Você me ouve bem ou não? Eu sempre gosto Per- de testar para ver. Perfeito, eu estou ouvindo perfeitamente bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, Maravilha. eu trouxe um monte de coisa para a gente falar aqui do Padre Pio. Ó. Tem os livros que eu consegui na Europa, esse daqui, trouxe lá da Europa, da Itália, maravilhoso, com as almas do purgatório. Esse aqui eu estou lendo, que é um novo, que eu estou gostando muito da história dele, muito bacana. Tem uns livros muito bons do Padre Pio. Aliás, tem muitos livros sobre ele, inclusive. Eu estou com mais de 10 aqui, aqui em casa. Hoje você vai falar do Padre Pio, o milagre de Padre Pio, né? Vamos, Vou contar. vamos começar celebrando o milagre do seu nascimento daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, com a graça de Deus. Nasce de novo. Mas eu queria Você lembrou bem. aproveitar, mas eu queria aproveitar o milagre, porque eu queria, na vida existem milagres, né? A gente tem que acreditar no milagre porque realmente ele existe. Quando acontece, as pessoas ignoram a mão de Deus nos milagres e dão vez àquilo que ela não foi aquilo que curou, foi aquilo outro que curou. Ah, o médico que achou o remédio, aí não leva em É. conta quem é que botou o remédio na mão do médico, Quem quem é é que que. fez o, né? Mas tem duas coisas que eu queria agradecer que aconteceram. Uma Ah, é de uma grande amiga minha, quase irmã, a Cristina Sá. aham. A irmã dela, inclusive, foi quem me apresentou a Clara. Se eu estou Ah, casado é? com a Clara, se eu estou casado com a Clara é por causa da irmã dela, a Bia Salles. Os pais dela foram, inclusive, padrinhos de casamento meu. E a Cris, ela teve um problema muito sério, teve que fazer uma cirurgia de emergência no cérebro. Foi uma cirurgia assim bastante delicada e prolongada, mas foi um milagre. Quer dizer, ela está passando excepcionalmente bem, já está falando, quer Graças dizer, a Deus. já passou. Acho que esse dia do milagre tem muito a ver com ela. E tem a ver também com um grande amigo meu, que é o Zé Raul Vasconcelos. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wakeboard. Uhum. Como eu disse já a você, eu já fui 2 vezes medalha de bronze em campeonato mundial. No Foi último, incrível. no último mundial que eu fui, no treino oficial, eu fiz a marca do recorde mundial. Obviamente, no dia do campeonato, pela pressão, não consegui fazer. Mas o Zé Raul, ele teve, há um pouco tempo, acho que alguns meses atrás, ele teve um problema de coração. Superou, passou bem, quer dizer, foi delicado, mas superou. Uhum. Tomou a vacina e poucos dias depois pegou Covid. O Caramba. estado, e o estado dele ficou bastante grave. Ele teve que ser entubado. E por ele ter um problema de coração, quer dizer, o Uhum. estado físico dele ficou bastante delicado. E existe um grupo, que são os esquiadores aqui do Brasil, e ele, obviamente, como presidente, quer dizer, teve uma corrente muito forte de ação, de homenagem a ele, de dar a ele força. E Foi. eu acho que, não sei se foi ontem ou anteontem, ele, pela primeira vez, ele falou no grupo, agradecendo, dizendo que estava muito bem, que acha que já ainda tá na UTI, mas está na fase já assim de Recuperação. recuperação. E dentro do grupo teve muita gente que fez manifestações assim lindas. Entendeu?
Então, eu coloco isso também na linha do milagre. Quer dizer, não deixo só na mão Claro, dos médicos, isso daí é um milagre também. O cara é um teve milagre. problema no coração, ele tomou vacina, pegou Covid, foi entubado e agora está saindo. Ele não é criança, não. Ele é um pouco mais novo do que eu, mas, enfim. E ele foi da responsabilidade dele a minha participação nesses mundiais. Então, Que lindo. não, é uma pessoa. Se o esqui aquático existe no Brasil ainda, deve-se a ele, Uhum. porque o que ele faz Caramba. é impressionante. O trabalho que ele tem feito agora é de motivar a crianças, assim, os filhos dos esquiadores a esquiar. Então, são esses Qual o nome dele, dois, ô, Tomás? Qual o nome dele? José Raul Vasconcelos. José Raul Vasconcelos. Vou rezar por ele, eu não sabia, não. Zé Mas Raul reza Vasconcelos. também de agradecimento pela Cris, viu? A Cris Salles Claro, lógico. Eu não... foi assim, uma coisa maravilhosa. A gente passou alguns dias aí. A cirurgia foi ontem, foi longa, mas antes da cirurgia era uma expectativa que ninguém sabia o que podia acontecer. Foi O que um bonitinho. aneurisma, Aneurisma. que é Eita, uma, é que é gravíssimo. uma, é uma cirurgia delicada que às vezes você pode até resolver, mas deixar sequela. Mas no dela foi Espírito Santo, pousou na mão dos médicos lá e conseguiram fazer uma cirurgia Não, perfeita. graças a Deus. Você lembra que a gente falou daquele rapaz da hípica montando o cavalo, que ele teve um aneurisma e morreu, lá que É, era professor de pois PIS? é. Aneurisma é muito perigoso, não tem como brincar, né? É uma É. coisa. Mas que milagre mesmo, E, impressionante. Olha, não. Começamos, você a como gente tem que. fez, quando você Começamos com escolheu, milagres. pois é, você quando escolheu o título de milagre, realmente o Espírito Santo é que mandou você fazer esse título de Não, mas milagre, que foi assim, os nossos milagres que aconteceram, pelo menos para mim que aconteceram. Mas agora vamos para o mais não, importante, que é o milagre do Padre Pio, não é? vamos lá. Gente, Quando- olha, primeiro Primeiro que o faz a Padre sua Pio oração, abençoe. faça Não, a a sua oração oração, inicial. faz a sua oração, é Vamos lá. isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Padre Pio era muito devoto a Nossa Senhora de Fátima, né? O Tomás já narrou esse milagre na vida dele, que é enorme. Mãezinha, pelas tuas mãos, tu que és a nossa mãe, a mãe do Padre Pio, vem abençoar essa live, abençoar todos que vão assistir, curar os corações, curar o corpo, a alma, as famílias, por todos aqueles que nós estamos rezando, por todos aqueles que vamos rezar. E abençoa-nos, Padre Pio, conduz essa live e olha aqui, lá do céu, para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, hein, Tomás. Olha, como é bom ouvir você falar de milagre, sabe por quê? Eu vou narrar rapidinho, porque tem muitos detalhes, eu não vou narrar todos os detalhes, que foram... A gente, sabe quando a gente faz a peregrinação para a Europa, a gente faz uma reunião antes para a gente conversar sobre todos os assuntos, né? As pessoas que vão levar de malas, se leva um grupo, era um grupo de 30 pessoas, então a gente tinha que reunir com a equipe e reunimos com esse grupo lá na São José Lagoa, né? Onde a gente faz o grupo. Quando é que foi isso? Foi em maio de 2019. Foi há 2 anos atrás. Aí, bom, o que aconteceu? Eu nunca tinha ido para a Europa. Primeira vez que eu ia para a Europa, eu nunca tinha ido. Então, o que aconteceu? Eu também estava ansioso, eu também não sabia o que encontrar, mas nessa reunião a gente rezou. E eu tive, sabe como se fosse uma profecia, que sai uma profecia do teu coração? Aí eu falei assim, gente, olha só. Se vocês esperam qualquer tipo de turismo, peregrinação, o Vinde Verde não faz turismo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai se abrir para Deus. E eu falei assim, a Gabi me lembrou isso hoje, vou depois falar quem é a Gabi. A Gabriela Brasil, né? Foi ela que tirou a foto do Padre Pio. E ela me lembrou hoje dessa reunião e falou assim, Arthur, você profetizou no dia, e eu comecei a me lembrar, que a gente ia ter muitos milagres nessa viagem, que a gente se abrisse para o sobrenatural de Deus e esperasse realmente, quem tivesse o coração de criança, um coração aberto, ia realmente receber muitas graças. Bom, foi só uma coisa que eu senti no coração, eu falei na hora, como se fosse uma profecia até, mas só foi assim, uma coisa que eu senti na oração para falar. A gente tinha todo o itinerário montado do Rio, já para ir nas datas certinhas. A gente só ia talvez encontrar com o Papa, a gente não ia estar... ia iniciar com São Giovanni Rotondo e depois, no meu aniversário, a gente ia comemorar lá em Medjugorje. Só que o que aconteceu? Olha como são os planos de Deus. Como que tudo do Padre Pio é diferente e também o céu, né? Tudo por causa de uma data. Não sei o que aconteceu com o ferry. Sabe o ferry que é aquele que atravessa do Mar Adriático, né? Que atravessa ali do... esqueci, da Itália, ferryboat, da Itália para
para Bósnia ou para Croácia, né? Ali, quando faz essa travessia, eu não sei qual foi o problema que ele deu, que aí a Paulinha, que organiza a nossa viagem, né? A Paulinha Macena chegou lá para mim, Arthur, aconteceu um problema. Vamos ter que mexer todas as datas, porque o ferry que ia sair tal data não vai poder. Não sei o que aconteceu, que não vai poder sair. Então tínhamos que marcar para outro dia o ferry. Então a gente olhando a peregrinação, fomos mexer nas datas, e a gente, quando foi olhar as datas, quando o operador lá da Europa arrumou para a gente, o operador da Europa entregou para a gente um pacote que você não imagina. A gente talvez não encontrasse com o Papa, a gente encontrou com o Papa. A gente ia estar dia 22 de maio em Cássia, dia de Santa Rita de Cássia. A gente ia estar no dia da aparição, lá 25 de maio, em Medjugorje. A gente ia estar em Medjugorje. E eu não tinha me dado conta, mas dia 29 de maio ia estar em São Giovanni Rotondo, dia de São Padre, lá no dia não, no São Giovanni Rotondo, dia do meu aniversário. Em vez de eu comemorar meu aniversário em Medjugorje, eu tinha que comemorar lá em São Giovanni Rotondo. Tudo mudou sem a gente botar a mão, o dedo humano na peregrinação. Foi o operador da Europa que mudou e calhou que foi ótimo. A gente quase tocou até na mãozinha do Papa ali, a gente ficou ali, o Papa passou pela nossa frente ali no dia do Papa, na praça da São Pedro, né? E foi incrível, que não tinha tanta gente, então a gente ficou ali quase que sozinhos ali, os brasileiros, tinha muita gente, assim, pouca gente tinha, como fica lotado, não estava tão lotado, e a gente ficou ali, olha, eu deitei até no chão lá da Praça São Pedro, assim, falei assim, gente, tá tão vazio que eu vou deitar aqui nessa praça. Aí foi lindo. Mas o que aconteceu? Eu tava num texto, aí começou todo o milagre do Padre Pio, vou começar a narrar para vocês agora. Mudança de data, aí aconteceu outra coisa. Eu faço um texto na casa da Alessandra Amaral, e a Alessandra tinha me falado que ela tinha ido para Roma e ela tinha encontrado uma igreja que tinha uma imagem do São Padre Pio, tinha coisas do Padre Pio lá, relíquia, não sei o que tinha do Padre Pio, e ela me contou. E eu lembro que antes de peregrinação eu falei assim, passa para a gente o endereço, que igreja é essa? E ela passou para Paula o endereço. Bom, a gente estava em Roma, era meio que um dia livre, e eu falei assim, gente, eu vou caçar essa igreja onde está o Padre Pio. Assim, sabe? Você falou assim. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Aí todo mundo falou assim, vamos todo mundo junto. Aí foi aquela tropa, 30 pessoas caminhando da Praça São Pedro. Você viram uma igreja? Tinha uma igreja pequena, depois tinha uma igrejinha menor que tinha um pôster de Jesus da Misericórdia, e era essa igreja. A gente entrou, uma igrejinha pequena. Tem uma imagem linda de madeira, do tamanho natural, o Padre Pio está carregando a cruz ali de Jesus, Jesus está na frente, e o Padre Pio está lá atrás, assim, carregando a cruz de Jesus. É linda essa imagem de madeira, assim, esculpida, né? Linda, maravilhosa. Mas a igreja era escura, pequenininha, e eu entrei, olha o que aconteceu, aí começou um milagre. Eu entrei e comecei a ver as estampinhas ali que vem, porque vem uma relíquia do Padre, umas estampinhas pequenininhas do Padre Pio, tinha outras coisas, Jesus da Misericórdia, e uma estampinha pequenininha era 5 euros. Aí estava assim, o Sérgio, estava uma pessoa do meu lado, Sérgio, estava a Cris, estava algumas pessoas da combinação do meu lado, assim, me cercando. E eu falei, gente... Aí, de repente, vinha um rapaz lá de dentro, me viu, e veio falar comigo. Aí eu falei, ué. Aí ele veio falar comigo em italiano. Falei, não, peraí, eu tenho um regalo do Padre Pio para você. Tipo assim, falando assim em italiano, né? Como se fosse um presente do Padre Pio para mim. Aí eu olhei assim para ele, para mim. Aí as pessoas me perguntaram, você conhece esse cara? Você já esteve aqui? Eu falei assim, eu nunca estive na Europa. Primeira vez que eu estou pisando aqui na Europa, eu não conheço nada. Esse cara entrou lá desesperado lá na capelinha lá, como chama, na sacristia, e daqui a pouco volta ele carregando isso aqui, ó, que eu vou te mostrar, grandão, assim, ele é enorme. É um catálogo, você vai ver, assim, tem as fotos antigas do Padre Pio, fotos enormes. Fotos lindas, enormes. São grandonas, posters, né, do Padre Pio. Tem umas 10 ou 15 aqui. Ele vem carregando nada? Não, você vai entender agora. Aí ele pega isso daqui, na mão assim, e me dá. E eu comecei a olhar as fotos com pessoas para eu escolher, né? Eu falei assim, aí eu falei para, não sei se foi para Sérgio ou para Cris, falei assim, gente, eu tô só com poucos euros aqui no bolso. Prepara os euros que isso aqui deve ser caro. Aí eu comecei mais italiano, a pegar, né? em italiano. Aí eu comecei, gente, se uma estampinha era 5 euros, imagina um pôster desse, e era um monte. E eu falei, gente, eu vou querer todos. Falei assim, gente, aí vai contando os euros aí, porque o negócio aqui vai ser caro. Aí olhando assim, aí eu falei em espanhol para ele, eu quero todo. Eu falei assim, eu quero todo. Eu falei em espanhol para ele, eu quero todo. Aí ele, sim. Aí eu falei assim, sim, e quanto cuesta? Eu falei em espanhol, né? Quanto cuesta? Falou assim. Aí ele, não, regalo del Padre Pio para você. Eu falei assim, para mim? Presente do Padre Pio para mim? Olha só, o cara nem me conhecia. Aí ele me entregou de presente isso aí. Eu falei, gente, todo mundo da peregrinação falou, você conhece? Eu não conheço nada. Eu falei assim. Aí daqui a pouco ele vai lá para dentro de novo, na sacristia.
Lá nas igrejas de Roma, ninguém nem te olha nos olhos. Você não encontra ninguém nas igrejas. Foi a única igreja que nos atendeu foi esse cara maluco. Não sei o que aconteceu com esse cara. Olha a loucura. Ele entra lá dentro e ele pega um manto assim do Padre Pio e fala assim, relíquia do Padre Pio. E nós estamos com o Padre Gleuson na peregrinação. Aí eu falei, não, eu não quero tocar na relíquia. Eu falei para ele. Aí eu falei, temos um sacerdote aqui. Aí o Padre Gleuson pegou a relíquia do Padre Pio, que era uma manta que ele usava para o frio, sei lá, do Padre Pio, e ele fez uma bênção linda. Até eu filmei a bênção no YouTube, né? Botei lá a bênção, uma bênção com a relíquia do Padre Pio. Olha, esse homem ficou tão doido com a gente, não sei o que aconteceu com ele. Esse homem começou a abrir tudo pra gente, da igreja ali. Tinha um osso ali do... Eu já sei quem foi esse cara. Eu não sei, não conheço. Foi Pode ser um... exatamente, foi um anjo, porque não tem explicação, sabe, Tomás? A gente foi, em todas as igrejas a gente foi, não encontramos uma alma viva para te atender, sabe? As igrejas você vai lá, você pega aqueles cartãozinhos, tudo é self-service, né? Tipo, você bota aquela água benta, você pega... Não tinha ninguém, Tomás, ninguém. Só tinha esse cara que abriu tudo. Tinha até uma relíquia, um osso de São Judas Tadeu, ele abriu lá pra gente tocar no osso. Falei, gente, que é esse maluco que tá... Cara, esse anjo abriu pra gente. Bom, aí começou tudo. Depois, tem muitos detalhes que aconteceram, depois eu vou te contar assim que foram acontecendo. Quando a gente foi estar em Assis, Cássia, no dia de Santa Rita de Cássia, tudo era místico, assim, porque tudo que ia acontecendo, e eu ansioso para chegar a São Giovanni Rotondo, você não sabe, eu tinha 2 lugares que eu queria conhecer. Eu adoro o São Francisco de Assis, sou apaixonado, mas eu estava ansioso, era para Medjugorje e para São Giovanni Rotondo, que eu estava louco para conhecer, onde as aparições de Nossa Senhora. Na subida, vou resumir, porque senão vai tomar a noite toda e eu queria falar de outras coisas com vocês. Quando chegamos em Medjugorje, depois que passaram, aconteceram muitos fatos, depois um dia eu te conto todos os detalhes dessa viagem, foi muito linda. Mas na subida de Medjugorje, uma amiga nossa aqui do Brasil, ela tinha achado um terço numa pedra lá em Medjugorje, na subida do Monte Križevac. E eu lembro que eu cheguei lá, eu sou muito devoto de Nossa Senhora porque eu me converti graças a ela. Então eu sou apaixonado por Nossa Senhora, gente. Então eu sou, assim, estava louco para ir lá e conhecer Medjugorje. Medjugorje é um lugar incrível, você respira paz. Passou um monte de militares lá, trotando, correndo, com o terço na mão. Eram 10 ou 15 homens rezando o terço, homens fortões, todo musculoso lá, correndo e rezando o terço. A vendedora que vendia o negócio rezando o terço, todo mundo rezando o terço. Gente, eu falei, que cidade é essa? Você chega lá, uma cidade que transmite uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aí você chegou lá, eu cheguei lá no dia estava chovendo, e aquelas pedras são pontiagudas do monte ali da subida, são umas pedras bem afiadas, sabe, esquisitas, é um monte difícil, sabe, de subir. E eu subindo aquele monte, olhando as pedrinhas, falei lá embaixo para as pessoas da pregação, gente, eu vou achar um terço para mim, eu pedi para Nossa Senhora um milagre, eu quero receber, ganhar dela um terço aqui nessa montanha. E eu fui, gente, eu juro que eu subi, tem uma via sacra que você vai subindo, rezando, né? A gente ia meditando, rezando, fazendo orações lindas. E a gente foi e não achando a subida inteira e não achei nem nada. Não achei nenhuma estampinha, nem nada. Nada no chão. A subida era longa, demora pra caramba. E cheguei lá em cima, tem assim, do lado direito tem a imagem de Nossa Senhora que foi doada pelo japonês, não sei, pelo coreano, sei lá, não sei, que doaram uma Nossa Senhora, aquela que está lá no monte, uma Nossa Senhora Rainha da Paz, foi por um grupo de coreanos, não sei o que foi doada, e todo mundo quando sobe no monte vai lá rezar na imagem. Eu, decepcionado, falava assim, poxa mãezinha, você não viu minha prece, eu estou querendo tanto ganhar um presente, eu queria um terço, eu pedi para ela, eu quero um terço. E no lado esquerdo tem uma cruz de madeira. E nessa cruz de madeira, eu falei assim, eu senti um aperto no coração, sabe, gente? Ninguém estava indo na cruz, todo mundo Nossa Senhora. Falei, vou lá adorar um pouco Jesus na cruz, né? Falei assim. Aí eu fui lá me ajoelhar, é longe, e tem meio que um precipício, umas árvores, e tem um precipício, meio que um buraco, sei lá, porque é a montanha ali, né? E eu me ajoelhei, comecei a rezar de cabeça baixa, comecei a adorar Jesus, falar assim, Jesus, quero te pedir perdão pelos meus pecados, por tudo. Comecei a rezar. E quando eu levanto, sabe quando você sente aquele toque de Nossa Senhora? Aí você levanta, como você se levanta teu rosto. Eu levantei o rosto, tinha um galho assim que cruzava meio na árvore e tinha um terço de madeira branco, escrito Pax em latim, na minha frente. Eu tô com ele guardado aqui, nem peguei, daí você pega, tipo, lindo, branco, já desgastado pelo tempo. Parece que estava me esperando o terço ali. Olha, ninguém achou nada. Aí eu achei o terço. Aí foi outro milagre impressionante. Nossa Senhora me dando um terço. Gente, eu falei assim, vocês que estão vendo essa live, peçam que vocês vão conseguir cada milagre. Eu falei isso antes de sair daqui, gente. Vamos pedir milagres, porque nosso Deus é o Deus do milagre. Nosso Deus é o Deus poderoso, Deus amoroso. Olha os detalhes. Deus não precisava fazer isso. Nossa Senhora não precisava me dar terço nenhum.
Mas olha a delicadeza, né, cara? Tava pendurada ali como. Eu não precisei nem me esforçar, só estender. Parece que era estender a mão e peguei do galho de uma árvore ali, colado com a cruz. Ela provou a sua perseverança para que você tivesse paciência para realmente receber o troféu dela na mão. Né? Mas que milagre, né, Tomás? Isso aí para mim foi uma delicadeza. Olha, que delicadeza. E nesse dia de noite tinha, lá em Medjugorje, eles tocam de noite, tinha um violino lá numa adoração que fazem para toda a cidade. A cidade inteira parece que vai lá ouvir, a fazer a adoração Santíssimo. E tinha um violino, gente, que música linda. E ali foi para mim, sabe, eu estava no céu. Eu não queria nem descer de Medjugorje, já para mim já estava no céu. Aí aconteceu que é o seguinte, a gente foi, pegamos um ônibus, atravessamos, né, para São Giovanni Rotondo. Calhou de ser o dia do meu aniversário. Eu lembro que no hotel de manhã a gente, todo mundo dando parabéns, não sei o que, e fomos lá, porque tínhamos duas atividades nesse dia, que era tudo corrido, né? Primeiro era São Giovanni Rotondo, e logo em seguida tínhamos que celebrar a missa no Monte Gargano, onde São Miguel Arcanjo apareceu. Então nós tínhamos essa correria e tínhamos que ser breves lá em São Giovanni Rotondo. Então, gente, eu tava doido, gente, como é que eu posso passar só amanhã lá? Eu tava doido para ficar o dia inteiro lá, não sei, bom. Só sei que chegamos lá, estavam rezando, pedindo, Padre Pio, eu quero ser teu filho espiritual. Eu quero que você acolha todos os pedidos, todo mundo que está aqui, porque eu estava cheio de cartas, o pessoal do Brasil me encheu de cartas para entregar o Padre Pio. E lá, não sei se você sabe, lá você chega lá no corpo dele, tem assim embaixo, onde um buraquinho, né? E as pessoas jogam carta ali, mas não pode, é proibido, porque já tem lugares para botar cartas. E eu ia tentar botar carta às pessoas, eu olhei, não, as pessoas pediram para colocar no corpo dele, então eu vou tentar fazer aqui, burlar um negócio aqui para chegar lá, que o guarda fica tudo chamando atenção. Não, não pode tirar foto, não pode não sei o quê. Os guardas ficam lá olhando tudo, né? Só que eu ia botar numa caixinha, sabia que as caixinhas de pedido estavam todas abarrotadas de pedidos? E aí eu perguntei para o guarda, ele falou assim, não, isso aqui só tem 1 hora que a gente limpou as caixas. As pessoas lotam aquilo de pedido, é impressionante. Porque era um costume, né? O guia mostrou para a gente uma parede inteira. E ele falou assim, quanto tempo vocês acham de carta que naquela época o Padre Pio recebia, né? Ele morreu agora em 68. Aí eu falei, o nego chutou 2 anos, 3 anos. Não, falou assim, isso aqui é apenas 1 semana, 1 mês, né? Uma semana, 1 mês de carta. Gente, é um negócio impressionante. O Padre Pio é uma coisa que, gente, o que eu vou falar é muito pobre, perto do que se torna a intercessão de São Padre Pio. Bom, aí eu fui jogar as cartas lá no corpo dele, joguei, rezando, não sei o quê. Depois, tínhamos que subir para conhecer tem a parte nova, que é essa parte nova onde fica o corpo, e tem a igrejinha velha onde ele celebrava, e o mosteiro deles, onde fica o quarto dele e tudo mais. Na peregrinação estava a Gabriela Brasil, que é da nossa comunidade lá de Niterói, a Gabi, e estávamos, todo mundo da peregrinação estava junto ali, rezando, devoto, não sei o que, bom. Aí chegamos, todo mundo rezou, entregamos as cartas, aí falou assim, vamos agora ver a parte velha, aí onde ele celebrar a igreja, a gente foi, e vamos subir para o convento. Já estava ficando tarde para ir Monte Gargano. Então a gente subiu logo. Quando chegamos lá, você passa pelas vestes dele, tudo ensanguentadas, porque ele tinha os estigmas de Jesus. Então, e é impressionante, você passa ali tantos lenços cheios de sangue, vestimentas inteiras que botavam nele para poder, e ficava todo marcado de sangue. Ele tinha, dizem que ele perdia 1 litro, um copo, um litro de sangue por dia, assim, na hora que elas abriam, né, as chagas abriam na hora, e elas abriam no momento da misericórdia, você na hora da crucificação, né, de Jesus, né, da agonia. Bom, tem muitos mistérios em torno do Padre Pio, gente. Aí o que aconteceu? A gente chegou lá e fomos, cada um tirava foto, e tudo que a gente passava, a gente tirava foto. Aí estávamos rezando, quando chegamos no quarto dele, te impressiona, porque é uma cama branquinha, uma parede branca, é tudo cercado de vidro, e você vê o chinelinho dele, o que ele vestia, o que ele lia. É um quarto fechado com uma parede de vidro. E todo mundo tirando foto, tirando foto. E a Gabi estava ajoelhada, rezando ou chorando, não lembro que uma ela estava. Só sei que dali a gente ia passar já pelo corredor onde ele recebeu os estigmas e descer correndo para ir para o Monte Gargano. Estava acabando o tempo. Aí eu lembro, gente, Gabi, vamos embora. Todo mundo falou, gente, vamos embora, vamos embora. Aí ela foi a última pessoa a tirar foto. Ela levantou, tirou foto, e foi embora, fomos correndo para o ônibus. E todo mundo fomos lá, celebramos a missa no Monte Gargano, foi maravilhoso, é outro lugar maravilhoso, incrível, tem outros milagres também, bom, etc. Mas, no dia seguinte a gente compartilhava as fotos, a gente via as fotos, bom, e aí, porque a gente tinha um grupo, a gente postava todas as fotos. Aí só sei que em determinado momento a Gabi estava vendo no ônibus assim, a gente está com uma mancha essa foto. Que mancha é essa, eu sei que. Aí não sei se foi a Cris, que era uma juíza, uma procuradora que estava com a gente, falou assim, que foto é essa, Gabi? Não sei o que. Aí começou a pegar lá.
Aí, gente, mas tem um rosto nessa foto. Aí quando foram ampliar a foto, gente, mas parece o Padre Pio. Quando ampliou a foto, era o Padre Pio que tinha aparecido na foto da Gabi. Que ela estava entregando sua vida aí, pedindo toda, sabe, tudo que ela trouxe ali, toda essa, porque ela é muito devota ao Padre Pio, muito, talvez mais devoto que eu. E o Padre Pio aparece. Depois, se vocês verem no meu Instagram, ou no Instagram do Vinde Ver, tem lá a foto. Na parte É vocês podem incrível, é procurar. incrível. É incrível. Aí ele está. É como se fosse um holograma, ele real ali, eu não sei, ele estava ali aparecendo. E não tem como explicação. Por quê? Porque eu tirei a foto, o padre tirou, todo mundo, os 30 pessoas tiraram a mesma foto e não No apareceu mesmo nada em lugar, ninguém. Só no mesmo no mesmo lugar lugar, e no não mesmo apareceu. ângulo. No mesmo ângulo. Inclusive na minha foto e nas fotos dos outros, aparecem nossos reflexos, assim, um monte de sombras de reflexos. No dela não apareceu nem. Parece que sumiu tudo. Parece como se tivesse desaparecido o vidro e só aparece o Padre Pio lá no fundo. É impressionante essa foto. E a gente ficou tão chocado que a gente começou a chorar, pessoas começaram a chorar, falaram, gente. E eu não sabia o que explicar. E justamente no dia do meu aniversário, quando a gente chegou de noite, que a gente foi comemorar meu aniversário de noite, e eu não sabia o que explicar. A gente falava assim: olha, eu estava extasiado, Tomás, porque eu falei, gente, Padre Pio está falando um recado para todos nós aqui, que o céu está vivo, que o céu. Gente, hoje eu rezei o texto do Mistério Luminosos, e tem no final a transfiguração de Jesus, né? O penúltimo. E é exatamente essa transfiguração. A gente está vivendo um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que pode tudo. Quando você me contou aquele negócio de Fátima, a tua experiência com a Nossa Senhora de Fátima, é tão real o céu, que Padre Pio, ele tocava nos anjos, ele brigava com o demônio, ele ficava ensanguentado, ele tinha brigas exoméricas com o demônio. Satanás vinha e batia. Ele Levitava, né? levitava. Ele quando rezava, ele estava 1,5 metro do chão, meio metro do chão, dependia do. Tem esse livro aqui, ó, tem uma leitura bacana que um bispo fala dele, fala assim, ó, porque o Padre Pio morreu recentemente, né? 50 anos atrás, 51 anos. Ele fala assim, esse cardeal Corrado Ursi, fala assim, Deus envia ao longo dos séculos para nós homens que encarnem o rosto verdadeiro de Cristo e renovador para o mundo, e que são como um chamado veemente ao povo de Deus, para que acreditem que o céu existe, que Deus existe. No nosso tempo enviou o Padre Pio, plasmou para nós, para o mundo de hoje, que na verdade foi sacudido durante 50 anos pela sua voz silenciosa, mas clamorosa, pelo seu testemunho que ressoou de forma irresistível em todos os países do mundo e que agora, após sua morte, penetra e dilata cada vez mais os nossos espíritos. Que lindo, né? Porque isso que eu vejo, Deus suscita esses grandes santos, Tomás. Assim, Deus está suscitando agora, exemplo, por que Deus suscitou em você, Tomás Magalhães, um homem de Deus? Porque Deus tinha um propósito para a tua voz fosse ouvida, o teu testemunho fosse ouvido e tocasse milhares de corações. Por que Deus me chamou? Para que as pessoas pudessem saber que eu, sendo um pecador, nós somos gente humana, eu e você somos humanos normais, não temos nada de santos, somos normais. E estamos aqui servindo a esse Deus maravilhoso, que não pede para a gente mudar nada, né, Tom? Mas eu estava lendo outra coisa aqui interessante, que aqui embaixo esse cardeal escreve, exatamente sobre isso, fala assim, ó, que Deus não pede a perfeição para a gente, que é o impossível para nós aqui na Terra. Ele só pede que a gente se abstenha de fazer o mal, só isso. Gente, como é lindo esse Deus, né? Não, O que você achou, Tomás? Não é não, impressionante? é impressionante, é fascinante, mas, acima de tudo, é um mistério maravilhoso. Né? É É um mistério. aquela coisa que eu falo, quer dizer, é tão escancarado que eu acho um desperdício. Não sei se é desperdício ou se é a pessoa cega que não abre os olhos ou o coração para isso daí. Me lembro que o Padre Pio tem quer dizer, tem milhares de milagres, né? Mas tem o que eu achei Tem. fenomenal, que foi aquele na época da Segunda Guerra, que a Força Aérea Britânica foi bombardear a Itália, lá onde tinha uma Bombardear. concentração dos alemães, e o Padre Pio estava na cidade e falou, não, aqui não vai bombardear não, mas não vai. Isso mesmo. E aí as, as quadras começou a chegar perto da cidade para começar a se preparar para lançar as bombas, Para mais bombardear, guerra. é. Aí na frente de cada avião aparecia o Padre Pio voando assim na frente do piloto, o piloto tinha que desviar, mas assim, todos os aviões não conseguiram soltar O uma monge bomba, voando. não conseguiram soltar uma bomba na cidade. E cada avião, cada piloto que ia naqueles aviões monomotores, né? Eu não sei se é SS-20 ou não me lembro qual que era o avião, mas era
monomotor e um piloto só. O camarada ia lá para Roma, não conseguia, porque aparecia o Padre Pio, se levava um susto e desviava. Resumo da história, quando eles tiveram que voltar para a base por causa de questão de combustível, eles não tinham soltado uma bomba, não caiu uma bomba na cidade, e não sei se era o chefe dele lá, falou, mas o que aconteceu? Todos eles falaram, não sei o que aconteceu, mas toda vez aparecia um camarada vestido de padre na Um minha frente, monge. eu não conseguia. É isso aí. Um cara, na frente, quer dizer, não sei quantos metros de altitude aparecia um cara voando. Né? Então, Você isso acredita agora... que é? Você acredita que essa foto está lá em São Giovanni Rotondo, tá uma foto grande, o Padre Pio no meio deles, foram conhecer, ficaram tão curiosos que eles foram lá visitar quem era esse monge. Aí eles tiraram foto com o Padre Pio, tem lá ele com a foto com os pilotos lá, todos eles. Então, quer dizer, acho que apesar da nossa fria teimosia de não querer abrir os braços para as coisas de Deus, ainda assim ele fica mandando sinal para a gente, mostrando para a gente qual é o caminho. Evidentemente que a gente sabe que o nosso caminho não é um caminho fácil, é um caminho doloroso, cheio de sofrimento, mas é o caminho que esse é o caminho. E mais ainda, ele continua mandando sinal para a gente acreditar. Gente, acredita, eu estou mostrando para vocês, é assim, aquilo que eu falo, o Cristo veio aqui para falar no nosso idioma o que Deus fala no idioma dele. Né? Quer dizer, Cristo veio aqui dizer para ele, nós somos um bando de imbecil, mas tudo bem, assim mesmo, eu amo todos vocês. Mas agora vocês, por favor, peguem esse manual do usuário aqui, que é a Bíblia, lê essa porcaria aqui, faz isso, só isso, não tem que fazer mais nada. E as pessoas se Já perdem. resolveria. Não, você sabe uma coisa que você falou, uma coisa certa, é o seguinte, porque o Padre Pio ele falou assim, não entraria no céu se até o último filho espiritual não fosse atendido, não fosse recebido. Ele tinha vários filhos e filhas espirituais. Eu já me consagrei e pedi uma oração simples. Você pede assim, Padre Pio, eu quero ser teu filho espiritual ou tua filha espiritual. É simples, é do coração, desejo do teu coração. Mas olha que interessante. Naquela época, tem mais um testemunho, tem muitos milagres, né? Eu leio muitos milagres dele, eu acho fantástico. Tinha uma mulher que era filha espiritual dele, estava com câncer gravíssimo, morrendo no hospital. E tinha um filho, um único filho, e um marido. E a mulher começou a passar mal no hospital, e o pai mandou assim o filho, meu filho, vai lá, corre, chama o Padre Pio, porque ela está morrendo. Já estava nas últimas, os médicos já tinham condenado, estava nas últimas. E acaba que essa mulher morre realmente. Acaba morrendo o filho está lá indo buscar o Padre Pio, e quando chega lá desesperado, chamando o Padre Pio, minha mãe está morrendo, não sei o quê. Aí ele falou assim, calma, volta para o hospital que tua mãe está bem. E o menino não entende nada e volta para o hospital. Quando chega lá, a mãe dele está sentada na cama. Aí a explicação, depois resumindo, que é muito longa, né? Ela falando assim, a alma dela falou assim, ela estava vendo uma luz, ela estava vendo para a luz, de repente vem um monge por baixo dela e puxa pela perna a alma dela e bota ela de volta no corpo. Essa visão ela teve enquanto estava no pós-morte, indo para o céu. E olha que experiência. E ela falou assim, veio o Padre Pio e me puxou. Olha que impressionante. O que é mais fascinante é que essas coisas aconteceram na nossa era, né? Porque se fosse na Agora, época aí por isso mesmo. medieval, quer dizer, não tinha Ninguém recurso, acredita. era coisa assim meio simbólica, coisa e tal, mas não, a coisa atual na nossa era. Isso eu acho uma coisa assim, mais um carinho assim de Deus que acontece. E ele tem ele tem um milagre também, que eu não me lembro, eu achei impressionante. Bom, É um que ele tem uma pessoa que está assim, morrendo, problema grave também, assim, à beira da morte, e o único médico que tinha era não sei quantos quilômetros da eu cidade, sei. e aí ele tinha que chamar o médico chegar lá, mas aí provavelmente o médico não ia dar tempo, mas enfim, no meio do caminho o médico foi pensando, falando assim, eu vou ter que fazer isso, aquilo, outro. Aí, de repente, aparece um camarada sentado dentro do Do carro lado dele e fala, dele. olha, você não vai fazer isso que você está pensando, você vai fazer isso e aquilo. Ele leva um susto assim, eu falo, pô, você não tem nada, o tratamento que eu tenho que fazer é isso que eu estou pensando, isso que você está falando, é uma loucura. Eu falo, vai fazer isso. E sumiu o camarada. Aí o Sumiu. fato é que quando ele chegou lá no quarto onde estava a pessoa realmente praticamente morta, ele olhou aquilo, fez o tratamento que ele tinha pensado, não adiantou nada, não fez Não, efeito nenhum. nada. Aí veio na cabeça dele, falou, caramba, será que aquilo que aquele camarada falou tem razão? Aí vai, cura o doente com aquilo lá, e aí aparece o Padre Pio falando assim,
olha, o seu imbecil, eu nem sou médico e tive que te ensinar qual era o tratamento que você Até tinha que os médicos fazer. ele tem que ensinar. Ele falou assim, cara, é impressionante, Padre Pio. Na realidade, esse médico voltou, ele esteve em São Giovanni Rotondo e Padre Pio estava cercado de pessoas, e de longe Padre Pio falou isso para ele, falou assim, ó, você é médico, até os médicos eu tenho que ensinar. Ele era sarcástico, né, Padre Pio? Ele tinha esse humor dele. Ele era muito engraçado, Padre Pio. Padre Pio era enérgico, às vezes ele era muito engraçado. Eu estou lendo agora nesse livro, a época que ele ficou, a igreja perseguiu ele, né, durante 10 anos, assim, ele foi muito perseguido. Ele ficou recluso durante 5 anos. E as pessoas fazendo de tudo, de tudo. Até contei no testemunho que eu gravei agora esses dias, um negócio muito engraçado. Tinha um dramaturgo, tinha um cara crítico na época, Alberto Delfante, que perseguia o Padre Pio. E um monte de críticas, não sei o quê. Mas aconteceu que um sobrinho dele ficou doente, gravemente doente. Tuberculose óssea e mais não sei o quê. Tinha um garoto grave, estava para morrer. E atestado pelos médicos. Aí, todos esses milagres que você está narrando são atestados no livro, lá está oficial, lá pelos médicos, tudo certinho. Isso aí não são devaneios de ninguém, gente. Isso aí são testemunhos reais. Aí o que aconteceu? Esse sobrinho estava morrendo. Olha o poder da oração, gente. A família acreditava no Padre Pio, que ele estava em Deus, era católico. E falaram assim, vamos levar o Padre Pio. Ele não vai levar para esse charlatão, não sei o que. Não. Ele começou a detonar o Padre Pio. Aí falou assim, não. Aí falou, se vocês levarem o Padre Pio, pode falar para ele que se ele ficar curado, eu me converto. Falou assim, eu me retrato, eu me converto. Isso aqui. Aí eu mudo totalmente. Falou assim, o que foi? Levaram o menino para o Padre Pio, né, para rezar, não sei o quê. Aí o Padre Pio falou assim, pode voltar para casa, Luiz. Ele daqui a, sei lá, bota 2 semanas vai ficar curado. Eu não lembro o tempo que ele falou assim de dia. Era questão de dia, não era semana, era dias. Ele vai ficar completamente curado. E a família ficou assustada e voltaram. E deu dias, milagrosamente, sem tratamento, Tomás, sem nada, sem não sei qual tratamento tuberculose, sem nada, o garoto fica milagrosamente curado. A tal ponto que esse Alberto Defante, olha só, ele estava recluso, o Padre Pio, estava nessa prisão, no 2º ano, se não me engano. Toda a igreja que já tinham descoberto que as testemunhas que falaram mal do Padre Pio eram falsas, mesmo assim, o cara que não, lá da Santa Sé não gostava do Padre Pio e manteve lá a punição dele. E mesmo assim, ia o pessoal lutando para libertar, e esses caras, no meio desse negócio, no final lá do negócio, escreve uma crítica, era famoso, esse Alberto Defante, escreve um livro escrito assim, Padre Pio, uma coisa assim, uma graça para esse tempo, uma voz de Deus para esse tempo, não sei, uma coisa assim, falando muito bem do Padre Pio e do quem ele era, do milagre que ele fazia e tudo. O homem se converte. Esse homem, que era maçom, ateu, tem uma conversão milagrosa e através desse milagre aconteceu. É impressionante, gente, o Padre Pio, ele tinha dom de ler as almas. Eu conheci um padre aqui, na realidade eu fiquei de visitá-lo, não fui, em Hortolândia, aqui em Campinas, se chama Padre Giovanni. Ele é um padre italiano, que ele era novinho, tinha 16 anos, se não me engano, não sei se era 16 ou Não, 17. o Padre Giovanni, que fazia a missa aqui, a Nossa Senhora Não, da Conceição da Gávea. não. Que É um Giovanni, não, esse aí tem 80 e poucos anos, esse Giovanni. A gente já tá. é mais, jovem há mais tempo. O Padre Giovanni mandou até o livro dele assinado, esse Padre Giovanni que teve. Ele é italiano, realmente italiano, e ele teve lá estava jovenzinho, ele queria ser aviador. Mas no momento, acho que com 16 anos, Deus falou com ele direto, vai ser padre, você vai ser padre. E ele começou a sentir um desejo de ser sacerdote. O primo dele falou assim, não, você não vai ser padre coisa nenhuma, vou te arrumar uma namorada, você vai parar com essa bobagem, ser padre. E o que ele fez? Arrumou uma namorada, ele namorou a menina, estava até namorando, e tinha entrado na academia já passaram-se 3 anos, ele já estava iniciando a academia, acho que estava entrando ou estudando para passar na academia de aviação, uma coisa assim. Eu não lembro direito o tempo, mas era 3 anos, exatamente 3 anos. Quando ele estava em São Giovanni Rotondo, ele resolveu se confessar com o Padre Pio. Já tinha ouvido falar do Padre Pio, foi se confessar com o Padre Pio. Olha só. Aí quando ele fez ficou na fila lá, não sei, chegou para se confessar. Falou, Padre Pio, eu não vim muito me confessar não. Queria contar uma coisa no meu coração. E o Padre Pio já falou assim, eu já sei, falou assim, Deus está te chamando há 3 anos e você não ouve, imbecil. Falou assim para ele. Eu falei assim, caramba, daquele confessionário, largou a namorada, largou tudo, depois é padre até hoje, está em Hortolândia, aqui no Brasil, lá perto de Campinas. Lá. Até hoje esse homem é sacerdote graças ao Padre Pio. Não é impressionante isso? Gente, que homem. Gente, a gente não tem ideia. Mas ele faz esse milagre todo numa época em que você tem
N recursos técnicos para provar que não é milagre, que foi um fenômeno científico ou químico, Senti. e não adianta, é milagre, ninguém É consegue milagre. explicar, quer dizer, só tem uma palavra, é milagre, e é isso que eu acho uma perda de oportunidade, as pessoas saberem disso daí e não olharem com um pouquinho mais de humildade, né? Saber que é milagre mesmo, e fica querendo procurar, não, isso, foi aquilo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, aproveita, aproveita esses momentos. É uma coisa, eu me lembro uma vez que eu estava indo para, eu tinha uma casa em Itaipava, Aham. e durante o verão, naquela época eu montava, e essa casa eu alugava, que era de um grande amigo meu, e a Uhum. gente no verão levava os cavalos lá para cima para não por causa do calor, né? E Ah, eu por causa do calor, subi, isso mesmo. e aí eu subi e descia todo dia, né? Quer dizer, descia de manhã para ir para o escritório e voltava à noite. Eu costumava dizer assim, eu tenho a sensação de sexta-feira e de segunda-feira todo dia. Sensação de segunda-feira quando eu desço para ir para o trabalho, de sexta-feira quando eu estou subindo. E Tá na subida, subindo. assim, quando chega lá na estrada lá, Sérgio Petrópolis, quando chega no final, tem até um Cristo. Lá eu costumava dizer o seguinte, fala, pegava meus problemas, botava num cabide, falava, meu Deus, nos seus braços entrego meus problemas. E quando eu voltava no dia seguinte, meu Deus, me dá meus problemas que ficaram muito pesados. Mas teve um Ai, meu dia, Deus. mas teve um dia, porque eu não acreditava, não é que é uma coisa, não é que eu não acreditava, mas eu ainda tinha assim, um pouco de dificuldade para entender a presença de um anjo, né? Como é que Claro. aquilo acontecia? E eu me lembro que um dia eu estava subindo e estava naqueles dias assim de verão, aquela chuva torrencial na estrada de Petrópolis. Cara, E é aí perigoso. já tava na serra, assim, no meio da serra, e eu vi assim, tinha uma fila assim, os automóveis, tinha um caminhão, um ônibus e um caminhão, mas vários carros ainda na frente. E a água começou a descer, descer e descer, descer, e aí os carros que estavam na minha frente começaram a encostar. Eu sempre guiei, sempre gostei muito de guiar, correr com automóveis, então eu tenho uma certa experiência de como lidar com determinadas situações. Uhum. Então, ia vendo a chuva, ia tocando de automóvel, coisa e tal. Aí os carros começaram a parar e só ficaram na minha frente subindo um ônibus e um caminhão na minha frente. Era o caminhão na minha frente e um ônibus logo na frente. O ônibus era Uhum. o primeiro que estava. E às tantas o ônibus encostou e parou. Quer dizer, no primeiro, eu não sei se era um bar, um restaurante, entrou, subiu e saiu fora. Só ficou o caminhão e eu. E a chuva aumentando, aumentando. E aí já começava a descer pedaço de pedra, esse tipo de coisa. Eu falei, bom, atrás desse caminhão aqui eu tô numa boa. Só que de repente o caminhão para, ele encosta e Isso. para. E eu fiquei sozinho. Eu falei, caramba, se o caminhão parou, eu não me lembro na época qual era o carro que eu tinha, não sei se era um Passat, enfim, um negócio desse assim. Uhum. Eu falei, se este caminhão, e era caminhão grande, não era pequeno. Eu falei, se Parrudo. esse É. caminhão parou, se o motorista de caminhão que tem experiência profissional parou, é, é, como é que vai ser? E aí eu comecei a perceber que eu não podia parar, porque eu ia parar no lugar onde ia cair tudo quanto era tipo de água, de De barranco, etc, pedra. coisa e tal. É. E eu já estava numa aflição que eu falei, meu Deus do céu, será que vai ser aqui que vai acontecer o fim da minha vida? E às tantas começou a água que descia, começou a bater assim por cima do capô. Eu falei, bom, Caramba. agora se eu parar, a água vai me arrastar para o barranco abaixo. Eu vou continuar. Comecei a acelerar, o carro com tração dianteira às vezes patinava. Até que às tantas, olha só, o detalhe, parou do meu lado e fez um sinal. Você sabe o que é o carro Belina? Lembro Sabe qual é o dele? Claro. Belina? Da Ford. Da Ford, do Corcel, era a perua Corcel da Ford Eu Belina. lembro. Eu lembro. Carro, o carro, como você fala assim, bem daquele, bem, como é que é a expressão que você usa? Furreco. Daqueles carros Furrega. bem, carro Ai, bem furreco. Porque eu olhei assim, eu falei, porra, eu tô aqui quase acabando, como é que essa cara chegou com essa geringonça aqui Belina. do lado? E o cara lá de dentro fazendo sinal assim com a mão para mim para baixar a janela. E eu, pô, vou abaixar a janela, vai cair uma tonelada de água. E o cara insistindo até que eu abri. Na hora que eu abri, o cara abriu a janela e falou assim: vem atrás de mim que eu sei onde é que a gente pode sair. Ele foi na minha frente e no que ele passou na minha frente, ele entrou à direita, numa trilha, no meio do mato. E eu falei, bom, vou atrás dele, né?
Meu cachorro está aqui, vai, tá aqui. Sei. Eu entrei atrás dele e eu só via as duas lanternas vermelhas dele na minha frente e eu seguindo atrás. E essa trilha dele começou a subir uma trilha de lama, subindo. Quer dizer, carro com tração dianteira em lama não anda, derrapa. Mas ele com a Beline e eu com o meu Passat ali atrás, tá. Aí quando chega em cima dessa colina, ele desapareceu. E que eu vejo na minha frente, quer dizer, para quem conhece a cidade de Petrópolis, tinha lá o Alemão, o lanche do Alemão, que já é na entrada da cidade de Petrópolis. Eu cheguei em cima, esse carro desapareceu, e eu estava ali a poucos metros do Alemão, só seguindo aquela trilha ali. Você chegou no Salvador, porque ali é ótimo ali. Aí, quer dizer, acelerando o tempo, depois eu fui voltar, quer dizer, no dia seguinte, quando eu desci, na hora que eu estava voltando, eu quis parar para ver qual era essa trilha que eu tinha pego com a Adriana. Não tinha trilha nenhuma, era mato fechado, não tinha passagem nenhuma. De um lado era barranco, do outro era mato e pedra fechado. Eu falei, bom, só tem uma expressão. Foi meu anjo da guarda que veio aqui mostrar o caminho. Porque, primeiro, na situação da água que estava rolando, do jeito que estava caindo, eu estava liquidado, ainda mais com o carrinho furreca. Não sei, o Passat era um pouquinho melhor que o furreca da Belinha. Mas, enfim, estava ali a ponto assim de rolar barranco abaixo. E, de repente aparece a Belinda. O camarada manda eu seguir ele. Ele sobe no meio de uma trilha de lama. Eu vejo que é lama, porque eu estou com o farol ligado, eu vejo na frente, mas só vejo as duas lanterninhas vermelhas dele na frente. Eu vou seguindo. De repente, em cima, o sujeito desaparece, eu olho para baixo, está ali o Alemão. Era só seguir aquela trilha. E mais ainda, não só não tinha trilha onde eu tinha entrado, como eu fui ver ali no Alemão, por onde eu tinha saído, também não tinha trilha nenhuma. Aonde eu saí que coisa mais esquisita, Tomás. Não tinha. É esquisito, mas é aquilo que eu falo. Não, mas eu sei, mas que loucura. A conclusão que você chegou, meu Deus do céu, meu anjo foi um anjo da guarda que me tirou aqui. Os anjos existem, não? Mas isso o Padre Pio falava isso direto para a gente usar nosso anjo da guarda, para a gente poder pedir oração. Quando eu cheguei em casa lá em cima, eu contei para ela, Clara, vou te contar realmente a descrição de um anjo verdadeiro que eu vi. Aí tem toda a história para ela. Que é impressionante, é realmente isso que às vezes as pessoas passam por situações assim extremamente sobrenaturais e depois que passam querem explicar uma situação natural. Não tem explicação. A gente quer botar uma coisa natural numa coisa que é sobrenatural. Não tem contexto para isso. É uma coisa completamente assim, sem base científica para você poder explicar. As pessoas tentam transformar em uma linguagem científica, mas não conseguem, porque é sobrenatural. Então, não dá para explicar. Tem uma coisa que eu queria colocar para você, só para complementar, para o povo que está assistindo, gente. O Padre Pio nos ensina a rezar também, uma das coisas que eu acho que eu e Tomás temos que falar para vocês até como testemunho real. A grande lição do Padre Pio é o que o Tomás está falando. Primeiro, a gente tem que acreditar no sobrenatural de Deus, que os anjos estão entre nós. Você sabe que ele mandava, ele usava, conversava com os anjos, mandava os anjos como correspondentes de carta, falou assim, uma pessoa foi pedir, todo mundo que pedia falava assim, Padre Pio, eu preciso disso. Ele falava assim, pede para o teu anjo da guarda lá, de noite ir lá e me falar o que você precisa, senão eu vou esquecer. Aí no dia seguinte a pessoa vinha procurar, essa mulher foi procurar ele, aí fala assim, olha, teu anjo da guarda me perturbou a noite toda, você pediu mesmo, já falou assim, teu pedido vai ser atendido daqui a uma semana, um mês, ele falava assim para a pessoa, que é impressionante, e ele nunca errou em nada, eram milhares de pessoas, o que é impressionante isso aí, né? Então o céu está entre nós. Primeiro, qual é a tua intimidade com o teu anjo da guarda? Será que cultiva isso? Porque isso não é uma coisa, conto da carochinha, é diferente. É uma realidade verdadeira que o Tomás está falando, que é uma experiência que ele passou na vida dele, e é uma experiência real. O Padre Pio tinha milhares desses casos igual ao teu, que aconteciam milagres. O rapaz que vai dirigir. Você tem no YouTube aquela não sei se é novena ou terço de São Miguel, que lá você dá umas dicas lá muito importantes para as pessoas entenderem. A intimidade. Exatamente o que eu ia falar. Aprender a ter intimidade com a realidade do seu anjo da guarda, da existência dele. A gente fala assim, eu e você falamos assim, porque é natural para nós, mas para as pessoas que não, ainda estão assim um pouco, assim, meio querendo entrar... A gente é maluco. Às vezes que a gente é maluco. Não digo,
Bom, pode até dizer que não, mas estão curiosos em querer saber como é que funciona. Eu sugiro que assistam isso daí, porque quando eu assisti pela primeira vez, me deu assim certos toques que me aproximaram mais, né, me fez ficar mais íntimo do meu anjo Do da teu anjo da guarda. guarda. Exatamente. Lindo, eu sei. Eu tenho o meu anjo da guarda em carne e osso, que é meu cachorro, e tem meu anjo Teu cachorro que é lindo. que é o Tote, e tem meu anjo da guarda de espírito, que é o meu anjo da guarda. Não sei qual é o nome dele, mas é meu anjo da guarda, entendeu? Que foi Uma esse que me fez pergunta. passar pelo. Fala. Na próxima live a gente pode falar sobre o milagre do Tote ou não? Você podia contar essa história depois na próxima live, né? Aqui tá... Pô, Vamos contar sobre. O pessoal tem que aprender a pô, rezar também com tudo, com os animais, com a natureza, com a vida, com o anjo da guarda. Vamos falar sobre é, oração na próxima vez, mas falando desses testemunhos do Todd também, que eu adoro. Gente, o ó, cachorro do Tomás é a coisa mais linda do mundo. É uma coisa, parece um ser humano. É um ser humano. Porque, olha, ele é muito inteligente, ele reza, ele faz tudo. Você sabe Esse é que um hoje anjo. aconteceu uma coisa interessante. Todo dia quando eu saio com ele, acontece uma coisa interessante. Mas só falando rápido, que já está quase terminando o nosso tempo. Vive hora. Ele Gente, tem, ixi. ele vai na minha frente e hoje parou um camarada gordo, enorme de gordo, e com um cachorrinho desse tamanho assim. E o Totti, qualquer cachorro que ele vê, ele gosta de brincar. Ele não toma a Uhum. iniciativa de brincar, mas ele fica naquela posição assim, assim paralisado para ver se o cachorro quer brincar ou não. E o cachorrinho do cara começou a brincar, pá, 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 e o sujeito falando assim, ei, rapaz, ô, Totti, eu fico todo dia falando de você na minha casa, com a minha família. Você é um cara tão grande, cabeção tão grande, e é tão bonzinho assim com os cachorrinhos pequenos. Quer dizer, é verdade, que o Totti pesa Pô, o Totti é 42 enorme. quilos. 42 quilos, já está no meu peso. Aí fica um cachorrinho pequeno de brinco. É uma história bonita. A história dele para chegar nisso é uma coisa maravilhosa. Isso aí, A realmente, se gente, você o quiser, a pessoal gente tá, pode falar. eu quero falar sobre ele e sobre os anjos na próxima reunião. Que todo mundo está pedindo aqui sobre os anjos. Querem ouvir mais sobre. A gente fala sobre isso, sobre o Totti, e Vamos depois a lá. gente conta sobre os anjos. Vamos Gente, lá. vamos fazer oração por vocês. Vamos pedir aí, Tomás, vamos impor a mão e pedir para que fechem os olhos quem puder. Por aqueles que estão doentes na tua casa, na tua família. Pelas pessoas que estão precisando de força no coração. Tantas pessoas me ligaram, mandando mensagem, estão em depressão, com pânico, ou estão doentes. Pessoas estão passando por tantas doenças. Olha, uma menina que eu estou rezando que está com câncer no cérebro, outra está com câncer nos ovários, outra está com... o marido dela está entubado com Covid, milhares de pessoas com Covid. Pessoas que estão também em depressão profunda. Pessoas que não conseguem sair da crise financeira, que estão quebraram, as empresas quebraram, as famílias quebraram. As pessoas que estão vivendo verdadeiras tempestades na sua vida. Quero lembrar para vocês que o Padre Pio nos ensina a gente olhar para o impossível, que é o próprio Jesus. Pela intercessão de São Padre Pio, pela intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, do nosso anjo da guarda, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que Deus Todo-Poderoso, misericordioso e amoroso abençoe você e derrame pelas mãos do Padre Pio agora um milagre na tua vida. Que Deus atenda teus pedidos pela intercessão poderosíssima de São Padre Pio de Petreutina. Que Deus nos abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Reza assim comigo. Vamos pedir para as pessoas. Façam sempre essa oraçãozinha de noite. Eu sempre faço isso de noite ou quando eu saio do Santíssimo. Que o Padre Pio rezava assim, ó. Fica, Senhor, comigo, porque eu sou pobre, porque eu sou pecador. Fica, Senhor, comigo, porque sem ti eu vou cair. Amém. Amém. Ai, Amém. Tomás, eu não Quer sei, dizer, não sei como te agradecer pela tua disponibilidade, pelo não, carinho. mas eu queria só terminar agradecendo mais uma Pode vez falar. pela vida da Cristina, da Cris Salles e do Zé Raul Amém. Vasconcelos. Quero agradecer, Agradeço. foram duas assim, recuperações que eu agradeço muito, que são pessoas importantes são pessoas importantes para a vida de muitas pessoas. São Então muito é isso. importantes. Agradecer a Gabi que está nos vendo também, que foi ela que recebeu esse milagre do Padre Pio. Gabizinho, um beijo. Pessoal do Vídeo Verde, pessoal das nossas famílias, né, Tomás? Pessoal que está assistindo. Que Deus abençoe muito vocês. A Piela acabou de ver. Estou vendo todo mundo aqui entrando e mandando mensagem para a gente. Tomás, ó, grande abraço. Até quinta-feira que Beijo vem, para se você, Deus querido. quiser. Deus abençoe a Beijo para todos. Tchau. Clarinha. Beijo, Deixa tchau, tchau. comigo. Beijo pro Totti. Tchau, querido. Tchau.